Testemunhas falam de uma sombra colossal com asas tão largas que poderiam encobrir o sol, uma antiga besta do céu das lendas que muitos juram ainda existir hoje. Por toda a América do Norte persistem histórias de aves colossais voando alto acima das árvores, criaturas tão enormes que dizem que o bater de suas asas provoca trovões e seus olhos brilham como relâmpagos. Esses seres não são apenas lenda para muitos povos indígenas, eles são sagrados. Na tradição Lakota, o pássaro do trovão, ou Wakinyan, é um espírito do céu de imenso poder, tanto protetor quanto punidor. Os povos algonquinos e Menominee descrevem seres semelhantes, enormes guardiões alados que controlam as tempestades e vigiam o mundo. Esses não são tratados como meros mitos, mas como forças reais com presença real. Hoje, fazemos uma pergunta ousada. Será que essas histórias antigas têm raízes em uma verdade literal? O pássaro do trovão pode ser mais que uma metáfora? Nesta investigação, vamos explorar tradições nativas, relatos históricos de jornais sobre aves gigantes e avistamentos modernos de testemunhas oculares, alguns afirmando que as envergaduras eram maiores do que pequenos aviões. Vamos analisar os registros fósseis de verdadeiros gigantes alados pré-históricos, como o Argentavis, e vamos considerar os argumentos céticos diante de um crescente conjunto de testemunhos consistentes e surpreendentes. Ao final deste vídeo, você entenderá os argumentos surpreendentemente convincentes de que o pássaro do trovão pode realmente existir. O que são os pássaros do trovão? Os pássaros do trovão são normalmente descritos como seres alados gigantescos, muito maiores do que qualquer espécie de ave conhecida. Testemunhas estimaram envergaduras variando de 15 a mais de 30 pés. Alguns dizem que se parece com uma águia ou condor gigantesco. Outros relatam asas coriáceas mais parecidas com as de um pterossauro. Mas quase todos concordam que é algo de outro mundo, um predador dos céus tão grande e poderoso que poderia facilmente levantar um cervo, ou, como alguns relatam, até mesmo uma criança. Tradições dos povos nativos norte-americanos. Entre os povos de língua algonquina, o pássaro do trovão é reverenciado como um espírito guardião que traz a chuva e lança relâmpagos para punir aqueles que quebram as leis morais. Os Menominee de Wisconsin falam sobre os pássaros do trovão descansando no topo de uma grande montanha no oeste, protegendo a humanidade das grandes serpentes com chifres que habitam debaixo da terra. No noroeste do Pacífico, o povo Kwakwaka'wakw relata as batalhas épicas do pássaro do trovão com a poderosa baleia, uma força do mar. Essas narrativas não são meras metáforas. Elas são histórias orais consistentes transmitidas com reverência, frequentemente descrevendo o pássaro do trovão como um ser literal do mundo natural, dotado de um significado espiritual poderoso e profundo. Na tradição Lakota, o pássaro do trovão, conhecido como Wakinyan, é um espírito do céu formidável. Stephanie Big Eagle, uma artista e educadora cultural Lakota, enfatiza o papel sagrado dos pássaros do trovão, afirmando, abre aspas, os pássaros do trovão são um dos nossos seres sagrados celebrados com os quais trabalhamos. O povo Ojibwe, que faz parte da família linguística algonquina, acredita que os pássaros do trovão, ou Anemiki, foram criados por Nanabojo para combater os espíritos subaquáticos. Acredita-se que esses seres residam em ninhos no topo das montanhas e são conhecidos por lançar raios para matar serpentes, servindo como protetores da humanidade. James Red Sky, um ancião Ojibwe de Shoal Lake, Ontário, descreve o comportamento dos jovens pássaros do trovão, dizendo, abre aspas, quando os jovens pássaros do trovão passam, eles causam destruição porque ainda não sabem agir melhor. Eles derrubam árvores com raios que saem dos bicos. Casas também são atingidas e destruídas. Os pássaros do trovão mais velhos tentam corrigir esses pássaros jovens e tolos, mas eles não aprendem porque são muito novos. Essa narrativa ilustra a crença de que as aves trovão são seres sencientes, com estruturas familiares, capazes tanto de criar quanto de destruir.
Esses relatos, ricos em detalhes e consistentes entre diversas tribos, ressaltam a importância da ave-trovão nas culturas indígenas americanas. Não como um mero símbolo, mas como uma entidade poderosa com uma presença tangível no mundo natural. Relatos históricos de jornais. No século XIX e no início do século XX, jornais americanos frequentemente relataram encontros com aves enormes e misteriosas, relatos que oferecem vislumbres intrigantes dos fenômenos inexplicáveis da época. Um dos relatos mais respeitados apareceu no Tombstone Epitaph, em 26 de abril de 1890. O artigo descreveu abre aspas, monstro alado descoberto no deserto entre as montanhas Whetstone e Huachuca por 2 fazendeiros. Dizia-se que a criatura se assemelhava a um enorme jacaré com uma cauda alongada e um par imenso de asas. As medições indicaram um comprimento de 28 metros e uma envergadura de aproximadamente 49 metros. O artigo observou, abre aspas, que o monstro tinha apenas 2 pés, estando estes situados a uma curta distância à frente de onde as asas se uniam ao corpo. A cabeça media cerca de 2,5 metros, com mandíbulas dotadas de dentes fortes e afiados. Seus olhos eram do tamanho de um prato de jantar e se projetavam metade para fora da cabeça. Apesar de inúmeras alegações ao longo dos anos sobre uma fotografia que mostraria essa criatura pregada em um celeiro com homens em frente para dar escala, nenhuma imagem desse tipo jamais foi encontrada nos arquivos do Tombstone Epitaph ou em qualquer outro lugar. Investigações, incluindo aquelas feitas pela equipe do jornal na década de 1960, não conseguiram encontrar nenhuma evidência da existência da fotografia, além da memória coletiva de muitas pessoas. Outros relatos históricos, relatos de aves gigantes, não se limitaram ao Arizona. No final do século XIX, jornais da Pensilvânia documentaram avistamentos de criaturas aviárias gigantescas. Em 1892, Fred Murray de Westfield relatou ter visto um bando de aves perto de Dance Run com envergaduras estimadas em 16 pés. Em 1898, um fazendeiro perto de Centerville capturou uma grande ave cinza com altura entre 4 e 5 pés, que ele não conseguiu identificar. Em 1944, moradores próximos ao South Side, Pittsburgh e ao condado de Allegheny afirmaram ter visto uma ave gigantesca com uma envergadura, segundo eles, grande o suficiente para bloquear o sol. James Runco, de Braddock, foi citado nos jornais locais dizendo: "Não era como nenhum pássaro que já vi, parecia maior que um avião." A foto desaparecida do cowboy. A lenda da foto desaparecida do pássaro do trovão continua sendo um dos mistérios mais duradouros da criptozoologia. Essa imagem elusiva, supostamente mostrando um grupo de cowboys ao lado de uma criatura alada gigantesca, frequentemente descrita como semelhante a um pterossauro, tem sido alvo de inúmeras lembranças, investigações e debates. Ivan T. Sanderson, um zoologista e criptozoologista respeitado, afirmou ter possuído uma cópia dessa fotografia. Ele contou que tinha uma fotocópia da imagem, que emprestou para 2 colegas que, posteriormente, a perderam. Sanderson descreveu a criatura na foto como tendo um bico longo e pontudo, semelhante ao de um pteranodonte, e observou que os homens na imagem estavam vestidos com roupas de cowboy, em pé na frente de um celeiro, com as asas da criatura abertas. Ele também mencionou ter exibido a foto durante uma aparição na televisão canadense no início dos anos 70, embora nenhuma gravação dessa transmissão tenha sido encontrada. Muitas pessoas relataram lembranças vívidas de terem visto a foto do pássaro do trovão em várias publicações durante meados do século XX. Na edição de setembro de 1963 da revista Fate, um correspondente chamado H.M. Crandall afirmou que a foto havia sido publicada em jornais de todos os Estados Unidos. Da mesma forma, o autor John Keel insistiu, abre aspas, "Eu sei que vi, e não só isso, comparei anotações com várias outras pessoas que também viram." Keel acreditava ter encontrado a imagem em revistas masculinas
como Saga ou True durante a década de 1960. Outro indivíduo, conhecido pelo pseudônimo St. Albans 999, lembrou ter visto a foto em um artigo de revista de 1967 sobre histórias antigas do Velho Oeste americano. Ele descreveu a imagem como apresentando vários homens apontando para o que parecia ser um grande pterodáctilo preto pregado na cabana ou galpão de caça deles. A lembrança dele era tão detalhada que ele fez um desenho da cena, que foi apresentado em várias publicações que discutem o mistério, ceticismo e a busca por evidências. Apesar desses inúmeros relatos, buscas extensas em arquivos de revistas, como Saga, True e Argosy, não conseguiram encontrar a fotografia difícil de encontrar. Alguns pesquisadores sugerem que as memórias amplamente difundidas da imagem podem resultar de um fenômeno conhecido como falsa memória coletiva, onde um grupo de pessoas se lembra de um evento que, na verdade, não ocorreu. Outros acreditam que a foto ainda pode existir, escondida em uma coleção particular ou arquivada incorretamente em algum arquivo, esperando para ser redescoberta. O fascínio duradouro pela foto desaparecida do pássaro-trovão ressalta o desejo humano de encontrar evidências tangíveis do extraordinário. Se a imagem realmente existiu ou é fruto da imaginação coletiva, a lenda continua a cativar e inspirar aqueles que se sentem intrigados pelos mistérios do mundo natural. Avistamentos recentes relatados por testemunhas oculares. Relatos modernos de testemunhas oculares sobre aves enormes e não identificadas, frequentemente descritas como pássaros do trovão, continuam surgindo em toda a América do Norte, acrescentando testemunhos impressionantes a essa lenda duradoura. Em 25 de julho de 1977, o garoto Marlon Lowe, de 10 anos, estava brincando em seu quintal em Lawndale, Illinois, quando duas aves enormes desceram em voo rasante. Uma delas, segundo relatos, agarrou o garoto e o levantou a alguns pés do chão antes de soltá-lo. Sua mãe, Ruth Lowe, testemunhou todo o acontecimento. Mais tarde, ela disse aos repórteres, abre aspas, parecia um condor, mas era todo preto e tinha um anel branco ao redor do pescoço. Eu gritei e corri em direção a eles, pensando que meu filho seria levado embora. A ação rápida de Ruth, ao avançar contra a ave, provavelmente salvou a vida do filho, já que ela pareceu assustar o animal, fazendo com que ele soltasse Marlin depois de carregá-lo por cerca de 10 metros. Vários vizinhos também relataram ter visto as aves, e a história foi divulgada por diversos veículos de comunicação locais e nacionais. Em 2001, o piloto John Booker relatou ter visto uma ave tão grande que fazia seu pequeno avião parecer minúsculo. Citação. No começo, achei que fosse outra aeronave. A envergadura das asas parecia ter mais de 4 metros, talvez 6. Estava escuro e o voo dela era suave e rápido. O Anchorage Daily News noticiou o avistamento e vários outros pilotos de regiões remotas depois relataram histórias semelhantes. Em 2002, James Thompson estava dirigindo perto de South Greensburg, Pensilvânia, quando uma ave enorme passou voando por cima dele. Citação: não deveria estar no céu. Era maior do que qualquer pássaro que já vi, facilmente 3, talvez 4 metros de envergadura. De acordo com um artigo de 2018 do Juneau Empire, um morador do Alasca testemunhou uma ave enorme no Vale de Mendenhall, descrevendo-a como, abre aspas, parecida com uma águia, mas 5 vezes maior. Esses relatos, embora careçam de evidências físicas, contribuem para um padrão de avistamentos em diferentes regiões e períodos, sugerindo que a lenda do pássaro-trovão pode ter sido inspirada por criaturas reais, embora elusivas. Será que aves gigantes ainda podem existir? A ideia de que os pássaros-trovão possam representar uma espécie real sobrevivente não é tão implausível quanto pode parecer à primeira vista. O registro fóssil confirma que a Terra já abrigou criaturas aviárias realmente gigantescas. Argentavis magnificans, descoberto na Argentina, viveu há cerca de 6 milhões de anos e tinha uma envergadura estimada em 7 metros, quase o comprimento de uma pequena aeronave.
Pesando até 77 quilos, é considerado uma das maiores aves voadoras que já existiram. Mais perto de casa, os céus da América do Norte pré-histórica foram uma vez dominados pelo Terrantornus marianus, ou ave do terror, uma ave predadora com uma envergadura de 3,5 a 4,5 metros. Fósseis das aves do terror foram encontrados em lugares como Califórnia e Flórida, e sua estrutura esquelética sugere que eram bem adaptadas para voos planados, muito parecidas com os condores ou águias modernos, só que dramaticamente maiores. A existência desses gigantes levanta uma questão intrigante. Será que uma população remanescente poderia ter sobrevivido despercebida em regiões remotas? Céticos argumentam que uma ave com envergadura acima de 4,5 metros seria pesada demais para voar. Mas gigantes pré-históricos como Argentavis magnificans provam o contrário. Argentavis voava não batendo as asas como um pardal, mas planando nas correntes térmicas ascendentes, assim como os urubus e condores modernos fazem. Sua baixa carga alar, asas largas e esqueleto leve faziam dele um mestre do voo planado. Se os pássaros do trovão forem uma espécie relíquita, adaptada de forma semelhante, não precisariam de batidas de asa poderosas ou movimento constante para se manter no ar. Eles aproveitariam as correntes térmicas sobre vastas áreas selvagens com esforço mínimo, silenciosos, altos e quase invisíveis para quem estivesse no chão. Grande parte da América do Norte segue pouco desenvolvida e inacessível. O noroeste do Pacífico contém vastas extensões de florestas densas, onde até mesmo grandes animais conhecidos, como pumas, lobos e ursos, passam anos sem serem fotografados. As montanhas Apalaches abrigam vales profundos e cristas isoladas que poucas pessoas percorrem. O interior do Alasca, por sua vez, abrange centenas de milhares de milhas quadradas, grande parte ainda inexplorada a pé ou pelo ar. Em um terreno tão remoto, não é inconcebível que uma espécie tímida, com ampla área de distribuição, possa evitar ser detectada, especialmente uma que seja capaz de voar. Além disso, novas espécies de grandes aves ainda estão sendo descobertas. A subespécie da águia arpia da Nova Guiné era desconhecida pela ciência até a década de 1870. O busardo de Socotra, ou Butel socotraensis, é uma ave de rapina que só foi descoberta e nomeada em 2010. O mundo natural continua a nos surpreender e pode ainda esconder gigantes em suas sombras. Ao contrário de outros críptidos que exigem que suspendamos as leis da física ou da biologia, a sobrevivência de uma ave gigante requer apenas 3 coisas: asas grandes o suficiente para voar, comida suficiente para sustentar seu peso e uma tendência a evitar os humanos. Nada disso é impossível. Erros de identificação e argumentos céticos. Céticos costumam dizer que avistamentos de pássaros do trovão são só casos de erro de identificação. Urubus de cabeça vermelha gigantes, águias reais vistas de um ângulo estranho ou até mesmo grouse canadenses sob uma iluminação incomum. E às vezes podem estar certos. No entanto, o que diferencia muitos relatos do pássaro do trovão é a escala descrita. As testemunhas frequentemente estimam envergaduras de 15 a 20 pés ou mais, muito além das maiores aves conhecidas. Para comparação, a envergadura de uma águia careca raramente ultrapassa 8 pés. Um condor da Califórnia, a maior ave voadora da América do Norte atualmente, chega no máximo a cerca de 10 pés. Descrições de aves, abre aspas, tão largas quanto um pequeno avião ou grandes o suficiente para, abre aspas, bloquear o sol, como algumas testemunhas afirmaram, vão muito além dos limites de uma possível identificação equivocada. Esses relatos vêm de regiões, períodos e contextos sociais diversos, mas frequentemente descrevem as mesmas características. Asas imensas, aparência reptiliana ou sem penas em alguns casos, e voo planado e silencioso. Quando tantos observadores independentes contam a mesma história improvável, descartar todos eles de imediato parece intelectualmente preguiçoso.
A última objeção cética é a falta de evidências físicas. Nenhuma carcaça, ossos ou fotografias confirmadas. Mas isso é comum a muitas espécies elusivas. Até 1901, o okapi era considerado um mito. O selacanto, um peixe pré-histórico, foi considerado extinto por 65 milhões de anos antes que fosse capturado na costa da África do Sul em 1938. A descoberta nem sempre acontece quando esperamos. O pássaro-trovão na cultura pop e na pseudociência. Nas últimas décadas, o pássaro-trovão ganhou uma segunda vida na cultura pop. Ele apareceu em histórias em quadrinhos, filmes e videogames, às vezes como um espírito guardião nobre, outras vezes como uma criatura monstruosa. Programas como Monster Quest e Mistérios Não Resolvidos exploraram a lenda do pássaro do trovão. Essa atenção ajudou a preservar a lenda, mas também deixou as coisas mais confusas. Fraudes, relatos exagerados e imagens digitalmente alteradas circulam amplamente na internet, tornando mais difícil para pesquisadores sérios separar fatos de ficção. O pássaro do trovão corre o risco de se tornar uma caricatura, reduzido a um clichê da criptozoologia, em vez de ser tratado como um mistério legítimo, digno de investigação. E ainda assim, o cerne da lenda permanece, uma tradição amplamente difundida e culturalmente consistente que descreve uma ave de tamanho e poder impossíveis, vista ao longo de gerações por pessoas sem nenhum incentivo para mentir. Conclusão: entre a lenda e a realidade. Das histórias sagradas dos Lakota e Ojibwe aos depoimentos assustadores de testemunhas modernas, o pássaro do trovão provou ser um dos mistérios mais persistentes e fascinantes da América do Norte. Sua imagem está esculpida em totens, pintada nas paredes dos cânions e relatada em jornais, tanto antigos quanto atuais. Céticos podem citar a falta de corpo ou ninho. Os crentes apontam para a consistência dos relatos, o registro fóssil de aves gigantescas e a quantidade impressionante de avistamentos confiáveis que desafiam explicações fáceis. Ficamos, como sempre, com duas possibilidades. Uma, de que essas histórias são apenas ecos simbólicos de criaturas extintas há muito tempo e metáforas culturais. A outra, de que realmente existe algo lá fora, ainda planando silenciosamente acima da copa das árvores, visto apenas por aqueles sortudos ou azarados o suficiente para olhar para cima no momento exato. Talvez, em algum lugar além das nuvens, o pássaro do trovão ainda voe. Então é isso, um caso bastante convincente e intrigante para a existência literal do ser que alguns chamam de pássaro do trovão. E você, o que acha? Esses seres existem ou são apenas metáforas? Me conte o que você pensa nos comentários abaixo e, claro, se você já viu um ser como esse, eu adoraria saber. Além disso, se você quiser contribuir para projetos futuros e me dar um apoio extra, vou deixar um link para minha página do Buy Me a Coffee na descrição abaixo. Muito obrigado por assistir.